Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da CDN, telespectadores da TV Diário e do YouTube do Diário. Faz Sentido de hoje traz o tema da maternidade solo. Como será que está a saúde mental e emocional das mães? E o que ninguém fala, ou muita pouca gente fala, sobre o maternar? Para cair de cabeça nesse assunto, está comigo hoje a psicóloga e escritora Thaís Ferreira de Araújo, que é autora do livro De Cabeça, Histórias de Imersão na Maternidade Solo. Olá, Thaís, que já esteve com a gente aqui falando sobre sororidade. Na época ela disse que estava fazendo um livro. E aí agora ela vem trazer o livro que está aqui. Estamos mostrando para quem está na TV Diário, nos acompanha lá no YouTube, o livro. Aqui é a capinha dele. E eu consegui ler todo o livro para minha felicidade! Então hoje nós vamos falar sobre absolutamente todo o livro, né? Sim. Só pílulas, né, gente? Que é para o pessoal ter este prazer imenso que eu tive ao fazer a leitura, as reflexões e com certeza levar esse aprendizado, essas vivências aqui para o meu dia a dia. Obrigada pelo convite. Já estava falando, eu fiquei imensamente feliz do convite de vir aqui falar sobre o De Cabeça, né? Que é assim o meu filho mais novo, e não só por isso, né? Por eu estar me inaugurando como escritora, né? O meu primeiro livro mesmo, né? Eu já escrevi outras coisas, né? Outras coisas no campo acadêmico, mas é a primeira vez que eu escrevo um livro que é autoral. Ele conta a minha história, né? E interessante que imagina, né? Nunca tinha escrito um livro, né? E eu não imaginava que fosse dar toda essa repercussão, que as pessoas efetivamente fossem gostar tanto do tema quanto da escrita, e fossem gostar do livro todo, e o feedback que eu recebo é esse, né? Thaís, eu devorei o livro, Thaís, eu me identifiquei com o livro, Thaís, eu chorei em algumas partes, outras partes eu gargalhei também, né? E eu fico muito, muito, muito feliz, né, de estar passando a minha arte, né? Que acaba que a escrita é uma arte, né? E também, como eu estava dizendo, né, pelo livro está sendo instrumento de identificação, de validação para as mulheres que passam pela maternidade. Vamos botar assim, né, passam pela maternidade, ponto. Né, porque a maternidade em si, todas as mulheres, eu sempre digo isso, né? Todas as mulheres passam por ela, independente das que querem ou não querem ser mães, né? Porque até a escolha de não querer maternar também é uma escolha que é julgada, é uma escolha que as pessoas querem saber, ué, mas por quê? Né? É um campo cheio de tabus, é um campo cheio de questões, cheio de culpas, né? E eu quis escrever sobre isso a partir da minha história. E o livro, gente, além dele ter todas essas reflexões aí do que é o mais legal da maternidade, mas mais do que isso, acho que essa maternidade romantizada, todas as coisas maravilhosas, né? A gente tem uma literatura farta aí sobre a maternidade, né? O que falta, e agora está começando a surgir com mais frequência, essa coragem para falar também das dificuldades que fazem parte do caminho. E a Thaís, ela consegue, além de trazer de uma forma muito detalhada isso nas crônicas do livro, ela também escreve muito bem. E aí eu vou falar aqui como jornalista e como uma devoradora de livros desde a infância. Então é uma leitura que muitas vezes dura, pelos fatos que ela traz, e ela traz sempre com muita coragem e com muitos detalhes. Não é aquela coisa geral e vaga que a gente costuma ouvir e ler por aí, é com o detalhe nu e cru.
ainda assim tem leveza, tem, às vezes a gente chora, às vezes a gente ri, às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes a gente nem sabe se a gente chora ou se a gente ri, dependendo do que vem à tona. Então ele é um livro muito bom de ler, né? Isso eu falo então como jornalista e como devoradora de livros. Ele é muito gostoso de ler, né? Esse conteúdo, ele, além de agregar para todas nós mulheres, né? Mesmo as que decidem não ter filhos. Então, o que eu propus para a Thaís hoje, né? Que é para não preparar mesmo, para a gente fazer com que esse papo seja o menos engessado possível, mais uma conversa. Eu separei alguns trechos dessa minha leitura que eu vou pedir, eu vou ler para vocês. Ai, meu pequenos Deus. Trechos, eu vou pedir para a Thaís comentar. Numa dos primeiros textos que ela traz, que é a crônica intitulada Acolham as Mães, ela traz muito o conceito do que é uma mãe solo, tá? A mãe é solo, independentemente de ter ficado sozinha na gravidez ou ter separado do pai depois do nascimento da criança, morando distantes um do outro. Ou o pai mora perto, mas também não está nem aí para a criança. Ou sim, é pai de verdade, mas viaja muito. Na verdade, acho que nem é necessário ser solteira para ser mãe solo. Eu, por exemplo, já conheci muitas mães solo casadas. E o caso delas é um pouco mais complicado, porque sua dor é invisibilizada. Afinal de contas, o pai, entre aspas, está ali. É complicado, né? Assim, isso eu vejo muito. Porque a questão da maternidade, como eu estava dizendo, ela é cheia de tabus, ela é cheia de não ditos, né? E a questão da maternidade é fortemente atravessada pela questão de gênero, pelo que a gente entende do que é ser homem e ser mulher, né? Então a gente vem de uma geração em que as mulheres, isso foi tema da redação do Enem agora, né? As mulheres foram talhadas ao cuidado, a cuidar, né? Como se a gente admitisse uma missão exclusiva e obrigatória das mulheres. Cuidar é exclusiva e obrigatória das mulheres, né? A gente vem dessa geração em que tinha esse conceito de cuidado como algo feminino de uma forma muito certa e sem discussão, né? Isso vem da minha mãe, da minha avó e tudo mais. E aí, o que acontece? O que a gente vê hoje, em 2023, é algo que, na prática, você olha para isso, você vê, quando, sei lá, né? Existe, por exemplo, o grupo de pais da escola, papais da escola. Não, o grupo da escola é de mães, né? Quando você vê um pai na pracinha, né, parece que né, caramba, né, é um feito, né, que paizão, né, olha que coisa maravilhosa, leva a criança na pracinha, mas a mãe, não, aí que vem a questão da invisibilidade, né, assim, que leva a criança para tudo quanto é lugar, que tem a carga mental, que é isso também que eu falo muito no livro, né? O tempo todo pensando, você tá ali empurrando a criança no balanço, você tá falando, ih, meu Deus, tem que comprar janta, não tem nada para janta, e não sei o quê. Essa preocupação de o que vai fazer para janta, e tem que levar a criança no pediatra. Tem lanche coletivo amanhã, e eu acho que eu esqueci, e tá. Isso, e essa logística, isso cansa. Isso não é natural, né, assim, e eu acho que eu trato disso no livro, no final das contas, né, dessa desconstrução desse conceito, e realmente, não, eu vivo isso solo, né, eu vivo isso, o pai da minha filha mora em outra cidade, eu vivo isso sozinha, mas o mais estarrecedor é que muitas mulheres vivem isso estando casadas, né, né, por quê? Porque talvez aquele casal, e eu não vou falar só do pai, eu vou falar do casal mesmo, não entendeu que cuidar de criança é uma tarefa dos dois. Não é uma tarefa só da mãe. E não é aquela coisa o pai ajuda. Né? Pai não ajuda. Pai não é rede de apoio. Não. Pai é pai. Né? Justamente o que uma mãe solo quer é ser vista, ser considerada. Estou falando desse tipo de acolhimento. Pois por trás daquela criança adorável, bem vestida, correndo para cá e para lá, é bem possível que haja uma mãe
exausta. E a Thaís fala num momento, acho que é aqui mesmo, né? Que tu falas, eu achei o máximo, que diz que se para você parecer que naquele momento a mãe não está tendo uma postura adequada, deixa a mãe em paz. Deixa a mãe ser inadequada. Ela deve ter toda uma carga que ela não está dando conta. E aí você vai lá e julga. Ai, mas não é assim que a mãezinha... Não assim, mãezinha, não faça assim, não faça assado. Sabe, uma coisa que eu escuto? Deixa elazinha, deixa ela, né? Eu não tô. Nessa crônica eu lembro que eu ouvi uma coisa assim, do tipo, olha, é só você que tá nervosa. Olha, né? Assim, é uma falta de acolhimento, porque é muito fácil você acolher um bebezinho, acolher uma criança, né? As necessidades da criança, elas estão postas ali, né? A necessidade da criança a criança ou tá com fome, ou tá posto, né? E é fácil, né? É mais natural, é mais orgânico, né? Você atender a necessidade de uma criança. Mas por que você não atende normalmente, você não olha para a mãe como alguém que também precisa de cuidados, que também tem necessidades? Porque você já olha para aquela criatura, né, naturalmente, como alguém que cuida, não como alguém que também precisa ser cuidado. É essa que é a questão. E aí, seguindo, logo adiante, a Thaís narra. E eu, às vezes, fiquei cansada só dela narrando o dia. Gente, me deu uma canseira de cair depois dessa. Acho que eu vou... Porque eu leio sempre antes de dormir. Eu digo, mas isso é um recorte. Sim. Eu tô dizendo teve muito mais coisa, claro, né? Imagino, isso é só um recorte. Percebo que passei o dia todo sem me dar conta da minha própria existência. Percebo a maternidade passando por cima de mim como um trator. Mas eu não tenho tempo para pensar muito. Tenho que dormir logo para ter energia para começar tudo de novo amanhã. Uhum. E aí eu tenho filho faz 18 anos, já é maior de idade agora, entrando para a faculdade. E eu pensei, quantas vezes eu fiz essa reflexão, parei de noite para pensar algumas coisas e pensei assim, ai não, mas eu não posso, não, para pensamento, que eu preciso amanhã levantar cedo e eu preciso usar esse tempinho para descansar, senão eu não vou aguentar no outro dia. Eu vejo muitas mães, eu sou psicóloga, né? Eu atendo no consultório, eu atendo majoritariamente mulheres, né, Fabiana? E eu atendo majoritariamente mulheres exaustas, mulheres cansadas, né? E é incrível como esse cansaço, né, por conta, vou falar de novo, né, assim, por conta dessa naturalização do cuidado, esse cansaço, ele passa despercebido. As pessoas não pensam, entendo por que eu tô assim, não entendo por que eu tô ansiosa, de onde que vem essa ansiedade, de onde que vem a minha depressão. Gente, sabe? É da não autorização de descansar, da não autorização de deixar a criança com alguém para fazer outra coisa para si, sabe? É falta de ego, né? Falta e sempre, e principalmente a tua filha, quando tu narra, era desde o nascimento ali, né? Desde o nascimento. Pois é. Até quantos anos? Do livro 5 até 5. Até 5, me lembrei agora. Perguntei e me lembrei da leitura. E o que a gente diz? Não, mas esses primeiros anos é esse sacrifício todo mesmo. Como se a gente tivesse que aguentar. Isso. Depois, quando fica maiorzinho, chega lá perto da adolescência, que daí as questões que vêm são outras, né? Claro. Mas daí quando tiver mais grandinho, daí eu vou cuidar de mim aqui, vou voltar a fazer... Mas até chegar lá. Uhum. Até chegar lá. Não, até chegar lá, você... Como a gente fica até chegar lá? Aí entra um monte de coisa, né, Fabiana? Até chegar lá, você não percebeu que, às vezes, né? E eu juro que eu não tô exagerando, sabe? Porque eu sou psicóloga há 15 anos, né? Eu convivo com mulheres, eu sei. Até chegar lá, essa mulher já adoeceu. Até chegar lá, essa mulher já tem depressão, já tem várias outras doenças que também são tabus, que também não são faladas, e tudo que não é falado, e tudo que não é dito com clareza, a gente não olha, e se a gente não olha, a gente não faz nada com aquilo. É como se não existisse. Como se não existisse, né? Então, até chegar lá você já adoeceu e tu não vai ter energia, sabe? Então, assim, por isso que eu digo, eu tô muito feliz, né, dessa repercussão do livro, porque a gente precisa falar sobre isso, e precisa talvez falar sobre isso dessa forma um pouco mais ácida, né, e dessa forma um pouco menos orgânica, né, mas caramba, é tudo isso. Sabe, é tudo isso. É difícil, sim,
né? É difícil, é complicado, não é lindo, né? Não é lindo o tempo todo, também não é complicado o tempo todo, né? Não, mas a gente precisa olhar de uma forma mais natural. Sobre esse adoecimento, tem uma crônica que a Thaís traz, que é protocolos, né, Thaís? Que tu narra isso aqui, é uma espécie de... Depois de tu sair do trabalho no quartel, né? Isso. Tu deixa esse... Eu deixo. Essa ajuda, né? Para mim ajuda, né? Talvez eles não tenham entendido assim. Onde ela fala: eu não adoeci à toa. Sou vocacionada para o que eu faço. Mas no meu ofício nesse hospital foi extremamente cansativo seguir lutando para pedir aos militares: sintam, em um ambiente em que a ordem é: obedeçam. Não é fácil ser psicólogo em um quartel. Parece que estamos, entre aspas, jogando contra. Fazer terapia é tido como um sinal de fraqueza, a prova de que tem algo de muito errado com aquela pessoa. E continuando um pouquinho mais, as pessoas deveriam ter o direito de pelo menos adoecer em paz. Acolher é algo complexo e que demanda empatia. E aí a gente vai falar de acolhimento, a gente vai falar de adoecimento mental numa instituição total, né? Numa instituição que ela é objetiva e não subjetiva, né? Assim, foi muito complicado ser psicóloga em uma instituição militar, né? Assim, por quê? Pelo conceito pela mesmo, natureza, pela natureza, né, da instituição, né? Assim, é muito complicado isso, né? Acaba que são muitos preconceitos para o que eu faço, as pessoas não entendiam direito o que eu fazia, nem a validade do que eu fazia, e nem por que eu estava fazendo aquilo. Então, e assim, eu acabei adoecendo não só pelas questões da própria maternidade, enfim, né, a depressão é algo bem complexo. E que bom que eu estou podendo ter esse espaço, né, Fabiana, para falar aqui de cara limpa sobre a depressão e me colocar como portadora de depressão. Eu, psicóloga, 40 anos, mãe, né, sem a menor cara, né, assim. E ainda se né, diz muito isso do psicólogo. Como assim? Ela tem isso aí e ela vai conseguir ajudar a outra pessoa? Não, foi aí que eu consegui ajudar. Eu acho que é assim mas que eu consigo... Mas você fala isso, ai não, tá justo nela, mas ela não conseguia nem resolver as suas próprias questões, como é que vai te ajudar a resolver? Exatamente, né, assim... É muito como duro. Se muito duro, e eu ouvi isso, muito na época, né? Eu ouvi isso de pessoas perto de mim, eu ouvi isso de pessoas no meu trabalho, e eu ouvi isso dentro de mim, né, na minha cabeça, assim, né, porque quando a gente está em franca crise de depressão, e a depressão é a neurose do cansaço, a depressão é quando o corpo chega e fala: eu não aguento mais, eu vou parar, agora chega, eu vou parar, acabou, você não vai fazer mais nada, né, é uma imposição do teu corpo. Né? Você não tem mais como fazer mais nada. E o corpo realmente para, né? Ela te tira o controle da situação. situação. Total, te tira a energia. É uma televisão, lembra daquelas televisões antigas, né? Assim, que girava o botão. Que girava o botão. É uma televisão que tá passando a programação, mas ela tá sem o brilho, sem o contraste, sem não sei o que, tá ali cinza. Né? Isso é depressão, né? E eu ouvia da minha cabeça, porque a depressão ela também traz muita vergonha. Você fica morrendo de vergonha que as pessoas enxerguem, sabe? Que parece que a tua pele, uma coisa muito doida, tua pele, você fica tão em carne viva, parece que você tá nua, né? E eu falo disso também, né? Eu chego a comentar, né? Não, amiga, eu tô nua aqui, parece que você tá nua, né? Que as pessoas vão conseguir, a impressão que as pessoas vão conseguir transpassar aquilo ali e ver o cinza que tu tá, né? Então dá muita vergonha. E eu tinha muita vergonha. Como é que eu, psicóloga, tô passando por isso? Como é que eu, psicóloga, que atendo pessoas em depressão, que tenho todo o conhecimento de como é que as coisas acontecem, como se mede. Deixei que isso acontecesse comigo. Exatamente.
Como se, assim, aí de novo, né, como se médicos não adoecessem, como se psicólogos não adoecessem, e como se a depressão fosse simples, né, mas não, é um fenômeno, é uma doença que é complexa, ela tem fatores genéticos, ela tem fatores situacionais, ela tem, e ninguém está livre, ninguém está livre. Né? Ninguém está livre, como ninguém está livre de várias outras doenças, né, que as pessoas falam assim, de uma forma muito mais tranquila, né, assim, eu sempre falo, né, dizer que eu tenho pedra no rim, tudo diabetes, bem. Eu tenho pressão alta, tudo tenho bem. pressão alta, né, assim, sou hipertensa, não é. É que depressão parece que é uma escolha da pessoa, né? Isso. Meu pai, ele fala isso, né, eu não tenho tempo para ter depressão. Né? E eu escuto muitas pessoas falarem isso. Eu não tenho tempo para ter depressão, não. E tal. Dói no coração. Sim, o que né? diz, vai pegar uma enxada. Né? Dói, Ai, Fabiana, dói, nossa. porque as pessoas morrem disso. Isso mata. Né? As pessoas precisam entender que depressão mata. As pessoas tiram a vida porque elas estão doentes. Elas só tiram a vida porque elas estão doentes. É por isso. Porque a depressão, ela traz esse afunilamento, assim, de possibilidades, né? A gente fala de visão de túnel, esse afunilamento de possibilidades. As pessoas não enxergam mais nada ao redor. E é um sofrimento tão grande, né? É um não sentir, é uma angústia tão grande. As pessoas querem sair da dor, né? Quem não tem oportunidade de conversar, quem não tem oportunidade de, né, que é a função da terapia, essa, né, da psicoterapia, de conversar, de trocar, de ver outras perspectivas do que está acontecendo, não dá conta. É isso. Né? E eu não dou conta do Fernando Barcelos no meu ouvido já há um tempão aqui, Thaís, de que eu tenho que chamar intervalo, tá, gente? A gente vai voltar a falar sobre a depressão, vou trazer uns trechinhos aqui do livro, porque é um assunto que a gente vai ter que dar uma paradinha mais, que é obrigatório aqui para falar um pouquinho mais a fundo. Estamos apresentando Faz Sentido. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Você já pensou em viver um empreendimento que alia elegância, conforto e praticidade para morar? O Residencial Baviera possui opções de apartamentos de 1 e 2 dormitórios que abraçam o seu estilo de vida. Aqui, você encontra um pátio lateral arborizado, hall exclusivo com área de espera, coworking desenvolvido com toda a estrutura necessária para você trabalhar e estudar, sala de reuniões climatizada e um espaço gourmet completo para você celebrar momentos especiais ao lado de amigos e familiares. Conheça o Baviera, um empreendimento que abraça o design contemporâneo e urbano, com espaços planejados para você viver o presente aqui. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Voltamos a apresentar Faz Sentido.
Maternidade solo é o tema do Faz Sentido de hoje, com a psicóloga e escritora Thaís Ferreira de Araújo. O livro está aqui, ó. Estou mostrando para quem está nos acompanhando na TV Diário no YouTube. De cabeça, histórias de imersão na maternidade solo. E a gente combinou que vai voltar na depressão, no tema da depressão, porque eu quero trazer um trechinho aqui do livro. Eu, aliás, anotei 2 de tão impactante que foi para mim. Thaís diz: minhas crises depressivas têm sempre o mesmo gatilho, a sobrecarga emocional. Ouvi há pouco tempo em um curso que faço de psicopatologia que a depressão é a neurose da desistência. A professora do curso, uma grande amiga minha, ainda completava: por não conseguir dar conta de tudo, não se consegue dar conta de mais nada. E é exatamente assim que eu me sinto no auge da crise. Não consigo, às vezes, dar conta nem mesmo do peso do meu corpo, de tanta energia que já gastei dando conta de tanta coisa. A gente ouve tanto, né, Fabiana? Você deve ouvir também, né? Não, eu dou conta. Ou as pessoas parabenizando: caramba, que legal, né? Você dá conta de tudo. Você parece um polvo, me dizem, você parece um polvo. Ai, como é que coisa mais linda que tu consegue a gente te ver assim. Gente, não é lindo. Não é isso não, gente. Não é sobre isso, né? E as pessoas falam muito isso pra mim. Poxa, você é multi, né? Caramba, como é que você consegue? E eu tenho minha respostinha pronta, né? Como é que você consegue maternidade solo e empreende, tem lá o Vivendo em Contato, tem o livro, como é que você consegue? Eu falei, aí eu mostro minha cartela de antidepressivo, assim, eu mostro meu remédio, eu falo, eu consigo, faço terapia, eu faço terapia, né? Então, assim, vou te contar como eu consigo. É um custo, sabe? A gente só consegue dar conta. E isso também, né, Fabiana, assim, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, sobre o dar conta, né, assim, porque isso parece parece também algo que é muito romantizado, parece, né? Que a mulher é obrigada a dar conta. É obrigada a dar conta. É obrigada, né? A dar conta de tudo. E esse, se eu for te dizer, esse é uma das principais causas de adoecimento das pessoas, né? Assim, das pessoas que eu atendo, das pessoas que eu converso, né? Achar que precisa dar conta de tudo, né? Achar que precisa fazer dar conta dessa caixinha aqui, dar conta dessa outra caixinha aqui. Eu preciso ser uma ótima profissional, eu preciso ser uma ótima mãe, eu preciso ser uma ótima esposa, eu preciso ser uma... Tudo é ótimo, né? Nada pode ser... E isso não tá dito no discurso. Às vezes, as pessoas sabem que não precisam, né? Porque a gente tem falado disso, acho que a gente precisa falar mais. Mas essa coisa do dar conta é algo inconsciente. Porque daí quando tem uma mulher que parece conseguir dar conta, ela é muito elogiada em todo o meio, né? É muito elogiada, apontada, valorizada, reconhecida, homenageada. Né? E aí a gente vê uma troca, né? Eu troco essa massagem no ego, né? Eu troco essa massagem pelo peso do trator nas minhas costas. Exato. Da geladeira que tu falas muito, né? Parece que eu tô carregando todo o tempo uma geladeira nas costas. Uma geladeira, é assim que é a sensação de quem, e eu acho que muitas pessoas vão se identificar com o que eu digo agora, a sensação de estar em crise depressiva é que tem uma geladeira em cima de você, né? Isso que eu sempre falo, assim, né? Quando alguém chega, e a gente precisa também falar disso, né? O que não é para dizer para pessoas que estão em depressão, em crise, né? E se você der uma volta? E se você começar a ir para a igreja, quem sabe? Assim, desenvolver a fé na sua vida. Se você der uma volta... Olha fulana, ela já passou por isso, por aquele outro, e perdeu o filho. E olha só como é que ela deu a volta. Eu vou até falar aqui, né, para essa câmera aqui. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam isso. Não façam essa coisa. Né? Porque você não falaria assim se alguém, sei lá, você não falaria para a pessoa andar e sair correndo, uma pessoa que tá com a perna amputada. Então não faça isso. É a mesma relação. É a mesma relação. Quem tá em depressão tem que ficar quietinho na cama do jeito que tá e esperar o tratamento fazer efeito. O tratamento é medicação e psicoterapia. Ponto, né?
coloco um terceiro aí, principalmente falando da maternidade, do burnout materno, né? Que essa eu acho que estava falando agora para você, né, Fabiana? Assim, é minha militância agora, né? Olhem para as mães solo, olhem para as mães, né? E quando eu digo mãe solo, são todas as mães que ficam para cima, casadas, que inclusive as casadas que vivem para cima e para baixo com as crianças, elas cansam, elas adoecem, né? E olhem para essas mães e vejam que existe, às vezes, um adoecimento ali que você não está vendo, que você não está olhando, mas existe. E não dá para dar conta de tudo, né? E o problema é que eu estava falando da questão inconsciente disso, né? Às vezes a pessoa sabe, eu sei que não posso dar conta de tudo, não é para dar conta de tudo, mas quando vê, já está fazendo, sabe? Quando vê, já está... esse é o sintoma da ansiedade, né? Quando vê, já está ansiosa, porque afinal de contas está fulano lá me esperando. A pessoa não fica em paz quando não dá conta, sabe? Quando chegou atrasado, quando, sei lá... Eu tenho uma passagem, não está no livro, tá? Mas eu acho que ainda vou ter outros, né? Sei lá, né? Já vai escrevendo. Já vou escrevendo. Agora, né? Dia das Crianças, essa coisa, né? Essa confusão aí, tal de Semana da Criança. A Fernanda que está aqui até viu isso, né? E aí cada dia é uma coisa. O dia o cabelo maluco, não sei o quê, não sei o que lá. E eu tava sem eu tinha arquivado as mensagens do grupo lá da escola. Pra quê? Eu não... Cheguei lá, estavam todas as crianças com cabelo maluco e tava só a minha filha sem o tal do cabelo maluco. Aí a gente fica, meu Deus... Só que assim, graças a Deus, né, assim, 15 anos de terapia e tal, eu falei, olha, eu pensei aqui comigo, eu vou fazer o meu melhor, né? Vou lá, saí, ainda tinha um tempinho para eu começar meus atendimentos, fui lá, comprei um spray, passei lá o spray na criança, botei um spray rosa, não sei o quê, foi... E o que falta, sabe, Fabiana, às vezes para as mães, né, e para nós, né, é a gente se dar conta, não dar conta de tudo, mas se dar conta que, caramba, eu fiz o melhor que eu pude, sabe? Eu fiz o melhor. Vamos que eu não consegui fazer, mas ainda assim eu fiz o melhor que eu pude, porque eu já faço coisa demais. Né? Assim, mas a gente não lembra no fim do dia todas as coisas que a gente fez, a gente lembra lá da lista de 10. Se eu já me esqueci também, isso... Lembro até hoje que eu esqueci de mandar, a primeira vez que eu esqueci de mandar o lanche coletivo. Gente, sério, tinha 9, 10 coisas que eu fiz no dia, daí eu esqueci aquela. Adivinha qual é o peso do que ficou? Daquela lanche coletivo que que eu esqueci. Enfim, como se as outras mulheres, né, e aí puxando um pouco para a questão da sororidade, que é um tema bem... que tá tudo ligado aí, né? Como se outras mulheres também não pudessem dar conta daquela criança. E dão, né? Mas a gente está tão acostumado que o filho é da mãe, né? E que se você não tiver ali organizando, proporcionando o que tiver que ser, essa criança vai ficar totalmente desassistida, que você pira com isso. Tu pira, né? A gente precisa falar sobre isso também, sabe? A gente precisa falar sobre sororidade, precisa falar sobre rede, né? Eu falo disso, como é importante sermos rede mesmo, né? Eu cuido do teu, tu cuida do meu, porque aí sim o nosso peso dá uma aliviada. Dá uma aliviada, sabe? Eu não preciso carregar a geladeira, eu não preciso adoecer, né? Porque adoecimento é isso, né? Assim, a gente carrega, e o corpo desiste. Depressão é neurose da desistência, o corpo desiste mesmo. E Thaís diz ainda na crônica da depressão: minha psicóloga diz que não tem uma mola no fundo do meu poço. Tem um guindaste. Eu gostei dessa metáfora. Achei que combinava com a forma pela qual a depressão funciona em mim. Eu só espero voltar sempre, içada ou não. Voltar sempre para a vida, para a minha vida, do jeito que ela é. Solar, alegre, exuberante e cheia de altos e baixos. Há um sentido importante neste ir e vir. O contrário da depressão é a vitalidade. É isso aí. Um beijo para minha querida Pisce, a Lígia. Beijo para você. Lígia me acompanha desde quando eu comecei
os primeiros sintomas, né, desde quando eu me separei. Lígia, inclusive, estava comigo no dia da minha separação, né, assim, que foi uma separação muito violenta, da forma como foi, e ela esteve comigo no telefone ali, sabe, comigo, junto, e é isso, né, assim, como que a presença de outras mulheres, quando você está doente, a amizade de outras mulheres é importante, né? Quando você fica totalmente sem chão, né? E sim, ela fala que no fundo do meu poço tem uma mola, mas aí, Fabiana, assim, aí que eu acho que é importante falar disso. Esse é o meu jeito, né? Existem maternidades e maternidades, não existe uma maternidade, existem várias maternidades, e existem depressões e depressões. Para cada pessoa vai funcionar de um jeito, para cada pessoa a medicação vai funcionar de um jeito, cada pessoa vai viver, né, vai viver o adoecimento de uma forma diferente. E eu sou assim, né? Ela sempre fala isso, né? Você é solar, esse é o meu jeito. Realmente, eu sou dessa forma. E mesmo assim, né, eu não estou livre disso, né? Eu não estou livre de cair, eu não estou livre de perder o rumo das coisas. Quem é que está livre? Isso né? é importante para a gente entender justamente o que você pensa. Não, a Thaís está sempre bem-humorada, está sempre alegre, está sempre otimista. Como que foi ter depressão? Como se isso fosse uma escolha. Não, e ninguém tá sempre nada, né, Fabiana? Ninguém tá sempre nada, né? A gente tem momentos, e o que a gente passa às vezes para o outro, o que o outro olha de nós é uma parte, não é o todo. E lá na rede social a gente não vai botar a parte ruim. Na rede social a gente não vai botar quando a gente não tá bem, não vai botar quando o dia foi uma bosta, quando eu cheguei lá no final e tava que não conseguia nem tomar banho direito e tão cansada, a gente não vai colocar aquilo. A não ser umas doidas aí, né, que escrevem um livro, né, sobre a parte ruim. E que daí ganha tal repercussão, né, gente? E é por isso também que ganha tamanha repercussão, né? Porque eu perguntei pra Thaís, Thaís, tu não tem receio que quem não é mãe ainda, depois de ler esse livro, daí mesmo que tu vai ser, talvez, talvez vai motivar uma decisão definitiva? Não quero, se é isso aí tudo, eu não quero, porque nesse livro eu falo de uma passagem, eu comentei com a Thaís, numa passagem que eu acho que retrata muito o significado enorme da gente ter uma parceria no filho, de ter um filho, sabe? Que é uma passagem que ela traz e que também traz essa dimensão. Ai, que bom que eu escolhi ser, que bom que eu sou mãe, porque isso traz alguma coisa que talvez em nenhuma outra coisa traz. Mas no mais, todo o livro, gente, tem 1001 motivos e muito mais pra gente, quem ainda não decidiu ser mãe, e tá muito naquela dúvida, diz, não, agora mesmo não vou ser. Aqui está o motivo da minha decisão final. Eu não me consideraria, assim, desse tamanho todo, né, de ser esse vetor, né, de decisão para alguém maternar ou deixar de maternar, né, porque eu penso que essa decisão, eu acho que é uma das decisões mais importantes da vida de uma mulher, né, e talvez a mais. A mais importante, né? Porque eu acho que a maternidade é um divisor de águas, né? Da vida de qualquer mulher. De homens e mulheres, na verdade, né? A parentalidade é um divisor de águas, né? Assim, para homens e mulheres que, de fato, né? Assumem a criança, tá? E minha resposta, assim, se eu tenho medo, né? Não, de novo, não me sinto com tanta importância, assim, né? Ao ponto de mudar a decisão de alguém. Pelo contrário, assim, eu penso que a gente também poder falar sobre os aspectos ruins e cansativos e adoecedores da maternidade é a minha função como profissional de saúde também, né, a minha função como psicóloga e a minha função, sei lá, minha função no mundo, né, assim,
que eu sempre fui essa pessoa, sabe, Fabiana, assim, que eu lembro na época da faculdade, que as pessoas falavam assim, caraca, Thaís tem coragem de falar o que ninguém tem coragem, né? Thaís tem coragem de levantar o dedo e falar pro professor, mas a gente não está gostando de não sei o que, né? Sempre fui essa pessoa, né? Essa pessoa que me expunha, né, de alguma forma, mas com função, né? Não era uma exposição gratuita, né? Mas tinha uma certa militância na história, né? Bem discreta, mas estava ali, né? Então, eu me senti chamada a isso, porque eu vejo muitas mães também falarem a seguinte frase, né? Muitas mães que estão, principalmente no puerpério, né? Falarem assim, ninguém me disse, ninguém me contou, eu não sabia. Eu não sabia que era isso, né? Eu criei tantas expectativas, né? Eu vejo mães assim que criaram muitas expectativas com a maternidade, porque, enfim, é a razão da vida, sempre quiseram ser mães, mas essa coisa às vezes, da solidão da maternidade, a solidão do puerpério, né? As noites sem dormir, a possibilidade do casamento também não aguentar, porque é uma mudança muito grande, em todos os sentidos, né? Então, assim, vejo muitas mulheres, é verdade, assim, acompanhei muitas mulheres chegando no puerpério e dizendo, caramba, eu acho que eu não estava preparada para isso. Porque realmente, que preparação é essa, né? Assim, realmente, ninguém está preparado. Né? Então, ao contrário, sabe? Eu sinto que o livro é um instrumento de conscientização, sabe? É um instrumento de desconstrução de muitas coisas que a gente não desconstrói. É por aí, assim. De ao menos a gente considerar todas essas questões numa decisão de ter ou não filhos, porque o que a gente tem e se romantiza muito é todas as maravilhas que vêm com a maternidade. Agora as agruras ficam de lado, ninguém fala, ninguém traz à tona com a profundidade como esse livro traz, né? Se fala, en passant aqui ou ali, mas não com essa relevância de estar talvez no mesmo patamar do que as maravilhas, sabe? De trazer pelo menos com a mesma frequência esses temas, para que a pessoa daí possa fazer uma escolha realmente que considere tudo. E é tão importante, né, você fazer escolhas conscientes, né, de uma forma geral, assim, né? A psicoterapia, ela está a serviço disso, né, de uma certa forma, né, de você conseguir se conhecer, né, se responsabilizar pelas suas escolhas e fazer escolhas mais conscientes, né? Imagina você poder fazer uma escolha dessa, que é a maternidade, né, você poder fazer uma escolha consciente. Você faz bem para você, para sua vida, para o seu filho, né? Porque eu penso que para ser mãe não é qualquer coisa, né? A parentalidade precisa, sim, abrir um espaço na tua vida para que essa criança caiba, né? A gente nunca pensou nisso. Hoje a gente precisa pensar sobre isso, né? Porque se lá no tempo das nossas mães, das nossas avós, as mulheres, né, eram criadas para maternar e somente, né? Hoje não. Hoje a gente trabalha, hoje a gente tem outros sonhos, hoje a gente tem outras possibilidades de ser, de existir. Que bom, graças a Deus, né? A gente não tem só a maternidade para fazer na vida, né? A gente tem outras coisas, a gente pode ser outras coisas, além de mãe. Né? E a gente conhecendo todas essas informações, refletindo sobre elas antes, a gente consegue ter uma escolha mais assertiva, né? Independentemente se for ter ou não filhos. E agora vamos para o intervalo e na volta a gente vai falar um pouquinho sobre a rede de apoio. Ah, Thaís e Fábio, eu sou mãe solo, solteira, eu sou mãe solo com o pai da criança dentro de casa, e o que eu faço para tentar seguir essa caminhada, essa trajetória de uma forma que me traga maior saúde mental? Estamos apresentando Faz Sentido. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends.
Você já pensou em viver num empreendimento que alia elegância, conforto e praticidade para morar? O Residencial Baviera possui opções de apartamentos de 1 e 2 dormitórios que abraçam o seu estilo de vida. Aqui, você encontra um pátio lateral arborizado, hall exclusivo com área de espera, o working desenvolvido com toda a estrutura necessária para você trabalhar e estudar, sala de reuniões climatizada e um espaço gourmet completo para você celebrar momentos especiais ao lado de amigos e familiares. Conheça o Baviera, um empreendimento que abraça o design contemporâneo e urbano, com espaços planejados para você viver o presente aqui. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Faz Sentido de hoje com a psicóloga e escritora Thaís Ferreira de Araújo, falando sobre histórias, trazendo histórias de imersão na maternidade solo com o seu livro. Só lembrando, que eu esqueci de fazer lá no início, ainda bem que tá no terceiro bloco e ainda está em tempo, de falar dos nossos apoiadores aqui do Faz Sentido, apoio de Ubra Santa Maria Formação com Propósito e Instituto de Psicologia de Santa Maria, Patrick Ramos Camargo e educadora especial Cristine Leitão. Eu vou direto lá para o trecho, que a gente vai falar um pouquinho da rede de apoio agora, das mães solo, solteiras ou não, né? Como é que tô nessa empreitada, Thaís? Tudo isso que tu falou, tô sentindo também, tô me sentindo acolhida, é isso mesmo. Tá, e agora como é que eu faço para aliviar essa carga? E a Thaís fala, quando você é uma mãe solo mesmo, você vira uma pedinte de favores. Para ter uma nesga de solitude, você precisa pedir, mesmo que você tenha que pagar. E poder pagar não necessariamente garante que o outro vai querer ficar com seu filho. Para mulheres que, como eu, se acostumaram com a independência, cada vez que é preciso pedir para alguém ficar um pouco com o filho, é como cravar uma faca no coração. É voltar a depender. É sentir que está incomodando o sossego do outro. É se sentir excluída no meio de um monte de gente que não tem o mesmo problema. Não basta o "conta comigo, hein?" ou o "tamo junto", dito assim com essa leveza. É que não é leve para quem é solo. Há uma espécie de constrangimento ao fazer valer a ajuda que foi, entre aspas, prometida. Por isso, a frase que com certeza grande parte das mães solo amam e precisam muito ouvir é, abre aspas, "quer deixar a sua criança comigo aqui esta tarde ou esta noite?" Estava aqui pensando enquanto eu estava te ouvindo, o quanto que essa frase também promove culpa, né? Assim, muitas mães nem passa pela cabeça, assim, nem passa pela cabeça pedir para que uma outra mulher tome conta do seu filho. Assim, primeiro porque ela vai precisar ultrapassar a barreira da culpa, né? Porque, meu Deus, né? Quem pariu, né? Quem pariu que cuide, né? Ou mesmo quem não pariu, né? Mas o filho é meu, né? Eu tenho que dar jeito. Eu que tenho que dar jeito, né? Não importa o que eu vou precisar perder por isso. Então, assim, isso já tá assim, parece que
e parece que estabelecido. Então, primeiro é passar a barreira da culpa, né? Aí depois de passar a barreira da culpa, passar a barreira da vergonha, passar a barreira da exposição, porque acaba que é uma exposição porque você está exposto ou não, né? Assim, da pessoa dizer, não vou ficar. Porque aquela outra mãe, às vezes, ela também não quer... Primeiro, aquela outra mãe, às vezes, também não entende essa coisa da rede, da importância da rede, e às vezes ela também não quer se responsabilizar pelo filho que não é seu, porque se acontece alguma coisa, aí tá. Isso tudo, como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso falando sobre a importância das mulheres fazerem redes. O que significa isso, né? A importância das mulheres entenderem aquela frase mesmo, né? É preciso uma aldeia para criar uma criança, né? Que o filho não é só teu, né? Tá ok você, né, ficar com o filho de outras. Não só tá ok, para mim é muito mais prazeroso e mais leve quando a minha criança tá brincando com outra, né? Assim, porque a criança quer brincar com outra criança, pelo amor de Deus, né? Eu não tenho que deixar a criança a serviço da minha culpa de, às vezes, falando de mim, da minha culpa, às vezes, de não estar presente com ela e eu brinco com ela, eu vou estar com ela, não sei. Não, gente, a criança quer brincar com outra criança. A criança quer brincar. Você também não gosta, né? A gente também não gosta de brincar com seus iguais, né? Então... E esses momentos que eu falo, esses momentos, essa nesga de solitude, né? Ou seja, tempo para, né, ler o de cabeça, por exemplo, né? Tempo para escrever, para olhar para o teto, né? Assim, para que também, e não só por isso, mas assim, um argumento, acho que importante quando eu falo disso, para que você tenha também mais disposição para estar com aquela criança, porque, gente, é difícil, né? Assim, o tempo todo, né? Quem tem criança pequena, solicitando, o tempo todo solicitando sua atenção, porque crianças são assim, não tem nada de errado nisso, né? A criança solicitar a atenção da mãe o tempo todo. É sobre isso, e tá tudo bem, só que tem uma hora, né, que dar conta de tudo cansa, só isso, e é preciso você se recuperar, e a gente se recupera às vezes indo num salão, a gente se recupera, sei lá, até no mercado. Massagem, qualquer coisa. Eu me recupero às vezes no mercado, indo no mercado sozinha, sabe? Sabendo que a minha criança está lá, eu tenho uma rede de apoio muito legal, que eu moro num condomínio, também falo aí no livro, né? Então, às vezes eu pego as três, lá no condomínio são três. Aí eu pego as três e levo para ginástica, levo não sei o quê, e nisso a outra mãe descansa. Gente, pelo amor de Deus, adotem isso. Né? Assim, num dia só, qualquer coisa essa mãe não vai pedir, não é qualquer coisa tamo aí, seja assertivo. Olha, eu vou pegar, não pergunta se quer não, porque ela também vai ficar com vergonha de aceitar, né? Fala, eu vou pegar a tua filha aí para você descansar. Né? E se permita, pelo amor de Deus, se permita isso, se permita descansar, se permita dormir. Porque se você centraliza toda a atenção e o foco e a prioridade no filho, pense que pro seu filho também vai ser. Se você não consegue ainda se priorizar e achar que você tem essa relevância para fazer isso por você, então faça pelo seu filho, porque vai ser também melhor para ele. E por que vai ser melhor para ele? Assim, é bem importante você tocar nesse assunto. Porque é tanto investimento, às vezes, né, que a gente faz, às vezes, naquela criança sem perceber, né, de novo, de forma inconsciente, porque fomos educadas assim, porque fomos criadas assim, que quando essa criança ou esse filho depois contraria as suas expectativas, fica muito difícil de dar conta, né? Porque sim, os filhos, as crianças, elas não vão ser do jeito que a gente quer. Eles vão ser do jeito que é possível para eles, né? E quanto mais a gente investe e quanto mais difícil é quando as coisas não acontecem da forma como a gente quer.
Então, me dediquei toda a vida, deixei minha vida de lado, não porque fiz você quis. isso, não aquilo. É. Né? E ainda assim, olha o que não consegui dar jeito no filho. Né? Porque não é só... porque, pelo amor de Deus, entenda, né? Eu sempre digo, né? Quando alguém... Essa também é uma fala recorrente, né? No consultório. Eu não entendo porque eu fiz tudo, não sei o quê. Me dediquei ao máximo. Que não abri mão disso e daquilo. É que a criação de alguém não é só dos pais, não, é muito complexa, né? Assim, a criação... muito fator envolvido. Tem muito fator, né? Então, assim, se permita e eu sinto que dessa forma, é aquilo, né? Assim, eu posso falar de mim, né? E no livro eu falo de mim mesmo, né? Então, eu senti que dessa forma eu consigo ter mais leveza, sabe? Ter mais sinceridade também com a minha filha, né? Às vezes, quando eu saio para trabalhar ou alguma coisa, eu falo a verdade para ela, né? Ela fala, você vai, mamãe, não sei o que, minha filha é muito colada em mim. E eu não digo para ela que vou trabalhar para comprar as coisas, porque não é verdade, eu não trabalho só para isso. Eu trabalho porque eu sou feliz trabalhando. Eu sou feliz trabalhando, porque mamãe não é só a sua mãe, a mamãe é outras coisas também, mamãe também é psicóloga, eu vou trabalhar porque faz sentido para mim, né, trabalhar, enfim. Uma frase que eu anotei também aqui, que eu vou ler porque eu acho que é importante, que Faz Sentido tem muita audiência de homens, muitos homens. Olha só. Então, vamos para eles. Né? Marido não é rede de apoio, gente. É o pai da criança. É responsabilidade dele ficar com ela. E claro, eu sinto tristeza ao escrever essa frase sabendo que ela terá peso de, abre aspas, uma grande revelação para algumas mulheres em pleno 2022, que é quando a Thaís escreveu esse texto. Aprendemos frases de efeito muito bacanas do nosso tempo. Não é não. Lugar de mulher é onde ela quiser. Nenhuma a menos. Mas estamos vivendo tudo isso ou jogando palavras ao vento? Eu me incluo também nessa história, porque nós mulheres somos muitas, com necessidades diferentes. E não vejo que temos ainda uma cultura de olharmos efetivamente umas para as outras. Não basta dizer que lugar de mulher é onde ela quiser, sem se implicar. O lugar só é da mulher se for para todas em bold. Eu lembro que esse texto eu escrevi muito indignada, né? Num texto muito indignado, que eu quis ir, por exemplo, eu como mãe solo, eu quis ir numa coisa, numa confraternização, num café, e eu não pude, porque todas as outras tinham deixado as crianças com seus respectivos pais. Eu não tinha o pai da criança na cidade aqui para deixar minha criança, então eu não pude ir por causa disso. Né? Não, mas tem espaço kids, tá? Uma criança de 5 anos. Vamos falar a realidade, né? Assim, porque eu gosto de falar a realidade. Tá bom, uma criança de 5 anos vai ficar sozinha ali no espaço kids? Não. Você vai conseguir aproveitar? Não. Sabe? Você vai se sentir bem, só você, com a sua criança e todo mundo ali. Todo mundo ali podendo falar, podendo não sei o quê. Não sei. Não. É difícil, né? É difícil, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, assim, quando eu digo que lugar de mulher é onde ela quiser, mas tem que ser para todas, né? Assim, eu, por exemplo, ali como mãe solo, eu não me senti autorizada, nem autorizada, eu não tive condições. Tá, mas tem babá, não sei o que. Tem, mas até para isso... Tu precisa de uma organização antes, de uma logística, e a criança vai ficar com ela, mas ela conhece, não sei o quê. É muito difícil, sabe? Então, nesse dia eu me irritei, né? E escrevi esse texto, assim, porque não é só isso, né? É muito bonito, a gente fala, é para todas, lugar de mulher onde ela quiser, não sei o quê. Não, mas tem que ter as condições, né? Para as mulheres estarem onde elas quiserem, né? Por exemplo, eu faço academia, né? Eu faço academia, mentira. Eu faço aula de ginástica, não sei o que. Vem aí na sexta-feira, não sei o que. Tá, sexta-feira à noite. Vou deixar minha criança onde? Cadê a academia? Cadê, Fabiana? A academia com espaço kids e recreador. Não adianta botar o espacinho lá, tem que ter a tia ali tomando conta, sabe? Cadê?
Isso precisa pensar, é uma minoria social, assim, né? Precisa pensar, cadê o restaurante? Aqui em Santa Maria tem alguns restaurantes já, que tem o espaço kids, tem as pessoas ali, aí sim, né? Tem uma estrutura para a criança ficar ali, e a mãe, e a pessoa ficar ali, né? Nos seus... E talvez o empreendedor pense assim, tá, mas isso não tem mercado, mas aqui não tem mercado, por que a mãe nem vai? Exatamente. Ela nem vai, você não vai autorizada. enxergar a mãe pendurada com a criança para baixo. Ela nem vai. Ela não vai. Ela não se nem sente vai. autorizada a sair, Então né? tem Porque sim mercado. E para finalizar, Thaís, sim, já estamos finalizando, gente. Eu queria trazer mais essa, justamente por faz sentido ser esse programa aqui, busca pela nossa saúde mental sempre. Uma outra questão que a Thaís traz, que eu acho que é muito importante, aparece em outras crônicas também, é a decisão de começar uma psicoterapia, de buscar essa ajuda do profissional. A decisão de começar uma psicoterapia não é fácil, principalmente quando não se tem a menor ideia de como ela funciona. E entrar assim em um mundo totalmente desconhecido e ainda por cima pagar para entrar nele, me desculpe, mas acho que isso não é coisa para fracos. Não é simples vulnerabilizar-se diante de quem você acaba de conhecer. Há que se ter uma boa dose de consciência e coragem. Eu acho que é um recado que a gente precisa também, Thaís, deixar, porque eu acho que em vários momentos se traz isso, né? Se fala, vai ter que buscar um psicólogo, olha, é fraco, é vulnerável, é frágil. Não, muitas vezes, na maioria das vezes, isso demanda muita coragem, né? Para buscar essa ajuda. Então quem busca e quem se trata e quem faz terapia é sim corajoso, não é um fraco. É corajoso. A psicoterapia é eu penso, né, assim, também como, não só como psicóloga, mas como também paciente, né, como alguém que se refez e melhorou. Hoje, por exemplo, né, eu escrevi esse livro, eu estava em franca crise depressiva, tem 1 ano que eu não tenho crises, né, eu faço acompanhamento com o psiquiatra, eu faço acompanhamento com o psicólogo, então assim, é um investimento primordial na sua vida, né? Nem a gente fala, investimento na saúde mental, não, é investimento na vida. Sabe? Investimento na sua vida, você poder ser acompanhada, né? Psicoterapia é um tratamento, é um acompanhamento, né? Assim, de alguém que você vai poder trocar, porque o que acontece, né? Às vezes a gente sente as coisas, né? A gente vai sentindo as coisas, vai engolindo e vai botando para debaixo do tapete, e não trocar faz com que você acredite, né? Naquelas supostas verdades, né? Que você acaba engolindo sem nenhum tipo de questionamento. Né? Você vai engolindo, vai engolindo. O psicólogo te questiona, fala, mas como é que isso... O psicólogo é curioso, o psicólogo desnaturaliza. Como é que isso é isso mesmo? Tem certeza que você está falando isso? Eu, por exemplo, eu trabalho assim, né? Eu trabalho com base na minha curiosidade. Tem certeza? É isso mesmo? Mas como é que isso tem a ver com tal coisa, né? E aí, nesse processo, tu vai se questionando, você vai se modificando, você vai mudando. Se conhecendo. Se conhecendo, né? E fazendo escolhas melhores para sua vida, né? A minha vida mudou 100%, né? Se hoje eu tô aqui, Fabiana, assim, podendo dar testemunho da minha história, né? Da minha história, que é uma história de superação, né? Falar sobre isso, falar para outras mães o quanto a maternidade pode sim ser, não são só flores, né? Tem uma parte que é muito sofrida, tem uma parte que é muito dolorosa, e sim, né, o adoecimento vindo da sobrecarga aliás, a sobrecarga da maternidade pode sim causar o adoecimento. Eu tô aqui por conta da psicoterapia, com certeza. Eu digo no livro, né, assim, a psicoterapia, a medicação é a atadura da dor, a psicoterapia é o remédio. Né? Assim, a medicação é importante, mas a psicoterapia te ajuda a você não ir para outros caminhos, né? Assim, opa, tá ao contrário aqui. A psicoterapia te ajuda a você não ir para o mesmo caminho sempre, né? Tu vai para outros, você vai ousando mais, né? Porque eu penso que para viver é preciso ousadia.
né? E para encerrar, eu quero agradecer a coragem da Thaís, sim, a coragem, porque eu vi aqui já muito não faz sentido. Eu tenho isso aí, mas não diz, sou psicólogo, não posso dizer, né? Então, mesmo? assim, sim, é mesmo. Então, a gente ainda é um ato de coragem. Daqui a pouco, mais adiante, não vai ser. Porque hoje a gente olha uma psicóloga que fala que tem depressão, que fala todas essas dificuldades que teve no maternar, choca, causa impacto. Daqui a pouquinho não vai ser mais assim. Daqui a pouquinho isso aqui vai ser naturalizado. Essas verdades vão estar mais disseminadas e as pessoas vão falar mais sobre essas vulnerabilidades, não mais como vergonhas ou fraquezas, mas sim como forças. Mas até lá, Thaís, nós precisamos desses atos de coragem. Então, te agradeço muito a participação, agradeço pelo livro. Você, assim, leia o livro, porque você que é mulher, eu digo mulher, e pais, gente, pais é muito importante. Convido os homens que ainda não são pais, ou aqueles que são pais. Você é um pai de verdade? Leia o livro que você vai descobrir. Leia o livro, que é uma boa forma de descobrir, tá? De cabeça, histórias de imersão na maternidade solo. Obrigada, Thaís. Eu que agradeço Obrigada muito. pela sua companhia e com certeza nos veremos aí com outro tema relevante sobre a nossa saúde mental. Obrigada e um beijo! Faz sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados.